Senhor Jesus, mestre e amigo, mais uma vez aqui estamos reunidos nesta casa, em seu nome, para mais uma reunião com vocês. Recebemos os nossos irmãos com muito carinho, com muita alegria, e que nós possamos vibrar sempre, Senhor, nesse diazapão de fraternidade, de comunhão com o bem, como vieste nos ensinar, Senhor. Rogamos o amparo da nossa querida irmã, Dona Ivone do Amaral Pereira, a nossa mentora, que possa vibrar por nós, que possa envolver a nossa irmã oradora desta manhã com as suas vibrações amorosas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos receber dos nossos amigos espirituais aqui presentes, nesta manhã de hoje, as bênçãos, Senhor, a paz, o consolo, o alívio para as nossas dores físicas e morais. Assim, então, querido Mestre Jesus, é com muita alegria, com muita emoção, que damos por iniciada a nossa reunião nesta manhã de hoje, na sua santa paz. Graças a Deus. Passamos então a palavra ao seu Hélio, pedindo que ele leia uma página e a seguir ele mesmo passa a palavra para a nossa irmã Eduardo. Do livro Vinha de Luz, Chico Xavier é o médium, Espírito Emmanuel, a lição de número 80, Como Sofres. Primeira carta de Pedro 4,16. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Não basta sofrer simplesmente para acender a glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Antes de passar a palavra ao Mário, gostaria de registrar nossa gratidão aos irmãos dessa casa abençoada, que recebem mais uma vez a nossa caravana. A vocês, a direção da casa, aos irmãos trabalhadores, que não poupam esforços para
de Dona Ivone, para receber irmãos que vibram na mesma faixa mental do compromisso com Jesus, pelo viés de entendimento que Dona Ivone nos ensinou. O Espiritismo levado a sério. O Espiritismo com Jesus. Então, para nos trazer o tema da manhã, a nossa querida Eulália Bueno, que está conosco no estado do Rio desde quarta-feira, cumprindo uma extensa agenda, está aqui em Rio das Flores, onde nasceu a nossa querida Dona Ivone, para nos brindar com mais uma fala. Que Deus nos abençoe e te abençoe. Um bom dia de luz, fora e dentro da alma. Porque não adianta estar só lá fora e às vezes nós estamos com a alma mergulhada nas sombras da angústia, da aflição, da dúvida. Então que haja sol de esperança em nossos corações. Era uma noite tormentosa na cidade do Rio de Janeiro. A chuva torrencial inundava ruas, causava aflições em lares humildes, pendurados às beiras dos morros. E aquele homem que exercia a medicina, depois de um extenso dia de trabalho, consegue finalmente alcançar a segurança do seu lar. Não tinha pousado a valise preciosa de trabalho quando ouviu leves batidas à porta e tornou-se para abri-la. Com o hábito de olhar sempre na direção dos próprios olhos, a ninguém viu. Mas de repente algo que se movimentava suavemente mais abaixo chamou-lhe a atenção. Era uma menina de aproximadamente 6 a 7 anos, com um vestido simples, totalmente encharcada pelo temporal, trêmula de frio, dando a perceber que uma grande aflição lhe tomava os sentidos. Com suas mãos pequeninas e gélidas, direcionou-as à mão do médico e disse-lhe: "O Senhor vem ajudar a minha avó?" "O que tem a sua avó?" "Ela está muito doente. Não temos para quem pedir ajuda. E eu saí desesperada da nossa casa humilde, pedindo a Jesus que me ajudasse a encontrar alguém que salvasse a minha avó. Ela é a única coisa que eu e meus 2 irmãos menores temos nesta existência." O médico comoveu-se. Tomou da valise, a menina dirigiu-se à rua, ele aproveitou um carro de praça, aquela época, que passava, e avançaram, tentando desviar-se das ruas mais alagadas, até chegarem ao sopé de um dos morros do Rio de Janeiro. E a menina então lhe revela: "Agora temos que fazer um esforço a pé, por entre as vielas estreitas, até chegar à porta da minha casa." E chegaram. Um casebre, muito pobre, muito simples. A menina adiantou-se dizendo: "Eu vou dar a volta.
tem um lugar por onde eu consigo entrar, numa tábua solta, e eu venho abrir-lhe a porta. Meus irmãos estão na casa de uma vizinha amiga. Entro. Há poucos instantes, aquele médico percebeu o destravamento da porta e, como o objetivo já estava traçado pelo pedido daquela criança, ao abri-la, ele depara-se com um tipo de uma esteira, um catre improvisado num canto úmido daquele quarto, e ali uma senhora agoniava. Ele aproximou-se dela, fez os exames que lhe eram permitidos, atestou que ela estava com febre muito alta, delirava, demonstrava sinais, talvez, de uma pneumonia. Ele virou-se para a valise, vasculhando-a, lançando mão dos medicamentos que tinha, e nem mais lhe passou na cabeça a menina. Julgou que ela tinha se dirigido à tal vizinha, onde se encontravam os seus irmãozinhos. Velou pela avó tão querida, e vencida as brumas da noite, vencida a tempestade, quando o sol já começava a erguer-se na cortina do infinito, aquela senhora deu ares de uma pequena melhora. A febre baixara. Ela entreabriu os olhos, deparou-se com aquele homem diante de si. Ele questionou-a como estava, sentindo-se um pouco melhor. A senhora tem que agradecer a vida, a sua neta, a minha neta, a sua neta. Ela foi me buscar no meio daquele temporal. Tão pequenina, não temer a chuva torrencial, não pensar no medo, na própria vida. Tamanho amor ela tem pela senhora. O Senhor deve estar enganado. Não, eu não estou enganado. A menina, assim, e descreveu a cor do vestido, o tom dos olhos que lhe chamaram muito a atenção. E aí, aquela mulher banhou-se em lágrimas e revelou: ela não vive mais. Ela era assim, a neta mais querida, porque órfã, aos 4 anos, até os 6, habitou aqui comigo a miséria que lhe tolhe a existência, e o exímio cuidado com seus irmãos ainda menores. Quando a dificuldade chegava, e nós acreditávamos que aquela seria a derradeira, porque não a suportaríamos, orávamos ao médico Jesus. E aquele outro, Bezerra de Menezes, pedindo que nos socorresse a miséria do corpo e da alma. E essa foi a última expressão que tive ontem, quando, percebendo a gravidade do meu estado, eu pedi à nossa vizinha que cuidasse dos pequenos para que eu conseguisse melhorar esta noite. Era ela, aquela que já tinha partido, que se desvencilhara do mundo espiritual, materializando-se, buscando, provavelmente, conduzidas pelas mãos amorosas de Bezerra de Menezes, aquele médico humano que talvez o outro nobre já o conhecia, porque tinha tendências à caridade. E ali estava ele, diante do fenômeno do invisível, da misericórdia e da bondade de Deus.
Nós não temos como descrer da ação dos chamados mortos que vivem e vivem infinitamente de forma mais vibrante, estuante do que nós, porque não estão mergulhados no lodo da materialidade, que distorce os nossos sentidos. Obviamente, antes de adentrarmos a vida física, a suplicamos. Em qualquer circunstância precisamos dela. Imaginamos, nos próprios livros de Dona Ivone Pereira, o que seja para uma criatura com dolorosos complexos de culpa, com tendências graves nos arquivos da alma, ver-se no mundo espiritual, às vezes submetidos aos algozes do passado, às vítimas que eles fizeram, ou que nós fizemos, pelo desconhecimento ou desrespeito às leis divinas. O desespero que deve ser a incidência dessa perseguição, o sentido da alma, o remorso que nos açoita, as dores provenientes das chagas morais que trazemos, onde não há maquiagem, nem nenhum tipo que as disfarce. Elas ali estão. Quando Dona Ivone se refere aos suicidas, ela nos mostra os painéis que os cercam no mundo espiritual, revivendo o momento fatal indefinidamente. As dores atrozes que sofrem de uma vida que foi tirada, mas que nunca acaba, e que traz desesperos infinitamente maiores do que aqueles que arrastaram a fragilidade dessa criatura ao momento fatal. Reencarnamos. Nosso abrigo físico, talvez uma palavra mais carinhosa para compreendermos o que representa o corpo, nós dizemos o escafandro, nós dizemos algo que nos dá a ideia de que ele seja pesado demais para o suportarmos, mas ele é um casulo, onde novas feições, um novo nome, nova estrutura familiar, social, nos permite renascer e viver, talvez ocultos desses algozes, abrigados pela misericórdia de Deus, mas conforme as impressões do corpo vão tomando conta, os arquivos da alma se diluem propositalmente, a fim de que não nos aprisionemos a eles e não venhamos a receber tal incidência deles que novamente pratiquemos os mesmos equívocos. A sensibilidade, em diferentes graus, existe de fato em cada um de nós. Quando os espíritos afirmam a Kardec que todos somos médiuns, e alguns dizem, não, eu não sinto absolutamente nada. Nós precisamos refletir sobre essa afirmação, porque a mediunidade, aquela que exterioriza-se, a mais ostensiva, ela é facilmente percebida, mas a mediunidade simples, ela às vezes passa despercebida até do seu possuidor. Fato é que não tem como cortar definitivamente pela existência do corpo físico os laços que nós mantemos com o mundo primordial e primário e natural de onde procedemos. É como se alguém fosse exilado em terras longínquas
bem distante da sua família, não lhe fosse permitido nenhum toque de suavidade, nenhuma recordação sutil, nenhum recadinho para confortar-lhe, incentivar-lhe o coração a continuar enfrentando os desafios da vida. É óbvio que nem toda a mediunidade precisa do exercício como nós o conhecemos. É claro. E para aqueles que a têm de forma ostensiva, ainda há a imperiosidade do livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a exercê-la, porém, ela também é uma alavanca promotora do nosso crescimento moral. Segundo a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando o ilustre Kardec pergunta se influenciam os espíritos em nossa vida, a resposta deles se faz ecoar dentro de nós, que não apenas eles nos influenciam, mas na grande parte das vezes são eles que nos conduzem. Está aí mais uma vez decretada a comunicação mediúnica, que nada mais é que a conversa entre dois seres que vivem em países diferentes. Só isso. É que criamos um ocultismo sobre os espíritos, os seres de outro mundo, os habitantes dos cemitérios, como dizia minha velha mãe na minha infância, os que fugiram dos túmulos. E aí encontramos tanta dificuldade em aceitar que essa comunicação e essa influência é natural. E nos dois sentidos, nós nos influenciamos mutuamente. Mas quando os Espíritos afirmam que eles nos dirigem, não quer dizer que já que é assim, é como se houvesse um destino traçado, que eu vou ter que obedecer e eles devem ser meus anjos guardiões ou alguns amigos espirituais me inspirando a todo momento para que eu me dirija para cá ou para lá, simplesmente anulando as possibilidades de escolha, de realização, de crescimento, mas principalmente de desenlace com os velhos gostos do passado, as velhas manias que nós tínhamos no passado, as sociedades indébitas que estabelecemos de uma para outra reencarnação. Fato é que só há um antídoto para que essas influências sejam salutares. É a condução do nosso padrão moral. Quando a mediunidade é ostensiva, incomodativa, porque gera perturbações, é como antes de tirarmos carta, alguém nos colocasse com um carro possante nas mãos. E aí a gente tem tudo ao nosso serviço, mas não tem a habilitação. Podemos querer dirigir esse carro, mas essa falta de conhecimento de como dirigi-lo coloca em risco a nossa existência. Um carro desgovernado que nos fere e pode ferir outros. Então, essa mediunidade que aflora naturalmente, e é muito interessante ver quanto Dona Ivone Pereira, em todos os livros dela, fala dessa mediunidade que deve aflorar naturalmente. Hoje as pessoas acham que apertando um botão, aquilo que elas desejam é atingido. Eu não sei se aqui acontece isso com vocês, mas lá na nossa casa,
Algumas vezes, e uma bem recente, uma pessoa dirigiu-se ao atendimento fraterno e perguntou assim: o que é que eu preciso fazer para que vocês me façam virar médium? E o atendente ficou surpreendido com aquela pergunta. Tem alguma coisa que os espíritos instalam na gente e que a gente vira médium? É tão interessante, né? Quando nós vemos criaturas equipadas para a mediunidade, porque essa equipagem ela acontece pré-reencarnação, quando N circunstâncias são instaladas, vamos assim dizer, pela hereditariedade, condições próprias no nosso campo cerebral para nos ampliar a possibilidade de recepção, de percepção, de sensibilidade, de tal maneira que ela impressione os nossos sentidos e através da glândula pineal e do único neurotransmissor que essa glândula produz, que é a melatonina, começar então uma verdadeira jogada de pequenos dominós que vão atuando no campo neuronal e dando vazão ao fenômeno pelas diversas formas como os conhecemos. Mas habilitados é coisa do tempo. Para se habilitar a mediunidade a fim de torná-la uma mediunidade com Jesus, é coisa de extrema dedicação, entrega, sacrifício, dores. Será muito melhor para nós que temos responsabilidades dentro da casa espírita, ao acolhermos alguém que supostamente tem mediunidade, e nós não podemos afirmar isso em nenhuma circunstância. E Dona Ivone, no último capítulo do livro Recordações da Mediunidade, no complexo, o complexo da obsessão, ela adverte, porque os sintomas da mediunidade estabelecem uma verdadeira síndrome orgânica que tem em comum sintomas com transtornos mentais. Então, nós não podemos começar na base do achismo, da dedução imediata, a colocar em risco irmãos que têm essa patologia, e às vezes muitíssimo acentuada, porque aos transtornos mentais, aqueles que a fisiologia do cérebro não apresentam uma deformidade, mas as doenças mentais, em que os complexos cerebrais apresentam falhas, e esses de caracteres infinitamente mais graves, se nós colocarmos essas criaturas para a excitação do transe e da carga fluídica que a reunião promove, poderemos estar irresponsavelmente conduzindo-os ao estado da loucura. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e ela adverte, porque se alguém chega no processo obsessivo, julgamos logo que é médium, que a urgência em colocá-lo numa reunião mediúnica, ao menos que seja para assistir às manifestações, comete-se aí um grande erro, porque no domínio da entidade opressora, ele simplesmente tem facultada, através dessas interconexões, o agravamento do obsidiado. Então, ele de forma alguma deve participar de reuniões mediúnicas. Para ele, tem um remédio eficaz, para nós também, chamado evangelioterapia.
E passado o fenômeno obsessivo contundente, às vezes a pessoa não dá mostras alguma de que seja portador de uma mediunidade ostensiva. Mas, se julgamos, ou se alguém nos chega e diz, eu sou médium, e eu queria estar, a partir de agora, trabalhando nos grupos mediúnicos com vocês, e novamente Dona Ivone teve problemas com isso. Quando ela fez aquele atendimento ao Espírito Guilherme lá em Petrópolis, que nós citamos ontem, né? Que era um suicida, e ela percebeu-lhe a necessidade tão veemente que ela então sai procurando um grupo espírita naquela cidade, falando sobre a situação, mas, pasmem, ninguém conhecia a Dona Ivone. Ela era uma ilustre desconhecida. Porém, visto do lado da casa espírita, isso também demonstrou um grau de cuidado e responsabilidade, não é? Então, ela também teve negada a sua presença, assim, instantânea numa reunião mediúnica, e nós devemos fazer isso. Ah, mas eu estou passando por momentos perturbadores com a minha mediunidade. Pois é, mas a função maior da mediunidade é o alerta para que a gente desperte a necessidade de nos transformarmos moralmente. E o que é que nos transforma moralmente? É, entre aspas, receber espíritos? É ir para a reunião mediúnica, dar passividade, receber espíritos e sentir-se quites com a situação? Seria muito fácil se pudesse ser dessa forma, mas não é. A mediunidade é santa, é sagrada, e ela tem raízes profundas na nossa alma. Ela está encarregada pela misericórdia de Deus para alçar os alçapões onde bloqueamos muitas coisas do nosso passado, as tendências que precisam ser duramente trabalhadas. Gente, isso não é fácil. Então, primeiro requer estudo. Através do estudo, o exercício da caridade. E todo mundo diz, por que a gente chega nos centros e quer trabalhar, dar passe? Todo mundo manda a gente para a cesta básica, para o serviço da sopa, do banho, do atendimento. É porque assim, gente, o obsessor não tolera esses trabalhos. Ele deixa você. Ele odeia trabalhos manuais pesados, dedicados ao próximo. Ele vai